Olá, como vai? Tudo bem? Tem uma frase que diz que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que Deus perdoa sempre? Será que Deus sempre perdoa? Segundo a Bíblia, há um pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, que é quando a gente, de livre e espontânea vontade, rejeita Deus. Esse pecado não tem perdão, que é quando a gente conscientemente rejeita Deus. E os demais pecados têm perdão? Deus perdoa sempre os demais pecados? Sim, Deus perdoa sempre. Porém, há condições. Quais são as condições? É preciso que a pessoa se reconheça pecador. É preciso que a pessoa se arrependa do pecado cometido. E é preciso que a pessoa peça perdão a Deus. Todos os pecados são iguais? Não. Há pecados graves e há pecados leves. Não pode comparar, por exemplo, um assassinato com uma fofoca, por exemplo, apesar de que a fofoca seja grave. Mas um assassinato é uma vida que vai. Então há pecados graves e pecados leves. Os pecados leves podem ser perdoados na missa. No momento do ato de contrição, que é logo no começo da missa, se a pessoa se arrepender e pedir perdão a Deus naquele momento, o padre dá absolvição e o pecado fica perdoado, desde que há arrependimento, reconhecimento do pecado e pedido de perdão com sinceridade. Já os pecados graves, é necessário que a pessoa faça uma confissão. É necessário que a pessoa vá ao escritório paroquial, agende com a secretária um dia e vá no horário marcado e faça a confissão ao padre. Aí vai contar o pecado ao padre e o padre, em nome de Deus, ele vai perdoar aquele pecado. Não é bom esperar os mutirões de confissão que acontecem por volta da época da Páscoa e por volta da época do Natal, onde a igreja faz aqueles mutirões de confissão. Como é isso? Se reúnem ali na igreja vários padres e fazem aquela confissão, né? Junta todo mundo lá que tem desejo de se confessar e se confessa. Mas quando há um pecado grave, não se deve esperar o mutirão. É bom já procurar um padre e resolver. Porque a gente não sabe, né, o que é que vai acontecer com a gente amanhã. A gente não sabe nem hoje o que é que vai acontecer conosco hoje, ainda hoje. Quanto mais amanhã, daqui um mês, daqui 6 meses. Então é bom a gente já resolver isso aí. Então nós falamos que
Há um pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Os demais pecados, sim, Deus perdoa, desde que a gente se arrependa, peça perdão, confesse pecador, peça perdão, se arrependa. Mas há um outro pecado que, embora seja pecado, Deus releva. É pecado, mas eu acredito que Deus releva. Quem dizia isso era o bispo Dom Virgílio. O bispo Dom Virgílio, que já está na eternidade, costumava falar do oitavo sacramento, que ele chamava de a Santa Inocência. O que é a Santa Inocência? É quando a pessoa não tem consciência de que aquilo é pecado. Ela faz, mas não sabe que aquilo é pecado. Então, Deus releva porque a pessoa não tem consciência. Ela está pecando sem saber que está pecando. Por exemplo, os índios que vivem isolados, eles não têm consciência de tudo que a igreja prega. Então, ele, se faz alguma coisa, não tem consciência. Ou uma pessoa que foi educada numa outra religião, só conhece aquela religião e pode praticar alguma heresia contra a doutrina católica, por exemplo. Ou pode cometer uma heresia contra a Bíblia. Então ela não conhece a Bíblia, nunca ouviu falar da Bíblia, nunca leu a Bíblia. Então ela é inocente, ela não pode ser imputado a ela uma culpa que ela não tem conhecimento. Então é a chamada a Santa Inocência. O perdão dos pecados elimina as consequências do pecado? Não. As consequências do pecado precisam ser reparadas. Por exemplo, lá na Bíblia tem uma passagem em que Zaqueu tomou consciência de que estava roubando e se converteu, se arrependeu do pecado dele. E o que é que ele falou para Jesus? Tudo que eu roubei, eu defraudei, eu vou devolver. Vou devolver em dobro, ou 3 vezes mais, ou algo desse tipo. Então, o que ele fez? A reparação dos pecados dele. Tem consequências que não tem como a gente reparar. Tem que colocar na misericórdia de Deus. Por exemplo, um pai que chega em casa e maltrata os filhos. Alguns daqueles filhos podem ter consequências, pode ter trauma por consequência dos maus tratos daquele pai. Então aí tem que colocar na misericórdia de Deus e procurar tratamento psicológico. O pai tem que se arrepender, pedir perdão também àquele filho e fazer a reparação que for possível. Mas o perdão dos pecados, não elimina as consequências do pecado. Os traumas, podem surgir separações, podem surgir vários tipos de problemas físicos, mentais e outros tipos de danos que o perdão não vai reparar, não vai consertar. Mas dali para frente
a pessoa ganha vida nova. Se a pessoa realmente se arrepender do pecado cometido, se confessar e receber absolvição daquele pecado ou daqueles pecados, dali para frente, a pessoa é branca como a neve. Naquele quesito ali, a pessoa fica limpa, fica pura. Só é necessário não cair de novo. E se cair, segurar na mão de Deus e recorrer novamente à confissão. A gente pode se confessar quantas vezes forem necessárias para que a gente vá se firmando, vá se libertando, vá se convertendo e vá melhorando a sua situação perante a igreja, perante o mundo e perante Deus. Então era isso que eu queria falar, um pouquinho sobre a confissão. Olha a frase que eu falei no começo. Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes e a natureza não perdoa nunca. Hoje eu falei um pouco sobre o perdão de Deus. E eu ainda quero fazer um outro vídeo falando sobre o perdão do homem. O homem perdoa às vezes. O que é que eu sei sobre isso? O que é que eu acho sobre isso? E a natureza não tem o que dizer, né? A natureza não perdoa nunca, mas eu posso falar um pouco sobre essa questão da natureza também. Quero agradecer os que me seguem, os que curtem, os que comentam, os que estão compartilhando. Pelo menos no Kawai, muita gente está compartilhando. Eu não sei quais são os recursos que o Kawai usa, mas é lá que eu tenho mais curtidas e mais compartilhamentos. Seja lá o que for, para mim está muito bom. Quero agradecer e dizer que esse foi mais um vídeo no canal Silso Só Pensando. Até o próximo vídeo.